Oi, galera! Então, eu estou gravando esse vídeo para compartilhar algumas experiências que me mostraram na prática sobre a importância do brincar na infância, né? Experiências que me mostraram que a brincadeira vai muito além da diversão, né? A brincadeira é uma forma de ensinar, de observar e de estimular as crianças em diversas áreas. Então, a primeira experiência é de alguns anos atrás, quando eu fui professora de uma turma de inglês de crianças, né? Eles tinham entre 7 e 8 anos. E quando eu comecei a ensiná-los, eu esperava que eles ficassem sentadinhos, prestando atenção no conteúdo que eu estava transmitindo. E eu percebi logo de cara que isso não ia funcionar. Até porque as aulas eram à tarde, eles já tinham ido para a escola, alguns deles já tinham tido outro compromisso antes da aula de inglês, então eles já estavam cansados, né, de ficar sentadinhos, copiando e prestando atenção. E então eu comecei a fazer brincadeiras com as crianças e foi bem interessante, né? Algumas das brincadeiras como jogos de memória, de perguntas e respostas, desenhos, mas também brincadeiras, né, em que eles se movimentavam mais, como por exemplo, eu espalhava alguns lápis coloridos pela sala. Então eu falava uma cor em inglês e eles precisavam rapidamente ir até onde estava aquele lápis correspondente à cor que eu falei. Então eram brincadeiras em que eles se movimentavam mais e eu ficava bem surpresa porque nós aplicávamos avaliações neles no final de cada semestre e eles iam muito bem nas avaliações. Eu sempre falava, né, para eles que um teste vai além de uma nota, né? Um teste é uma oportunidade que nós temos de nos avaliar, ver em que pontos precisamos melhorar e qual conteúdo precisaria reforçar, mas eles sempre iam muito bem nas avaliações e eles não precisavam ficar sentadinhos prestando atenção para aprender o conteúdo, eles conseguiam aprender o conteúdo brincando. E parece algo óbvio, né? Mas o meu primeiro posicionamento, né, era de que, né, eles precisavam ficar ali sentadinhos, olhando, anotando para aprender. E não foi bem assim. Embora haja momentos que sim, é necessário a criança sentar, prestar atenção, anotar. E havia momentos assim, né, nas nossas aulas. E eu sempre fazia acordos, isso eu acho que é outro elemento bem importante na infância, os acordos. E sempre fazia acordos com eles, olha, agora, né, a teacher precisa ensinar algo para vocês que vocês precisam ficar prestando atenção, mas depois nós vamos ter uma brincadeira. Então, eles prestavam atenção porque eles sabiam que logo em seguida nós teríamos um momento mais descontraído. E algo que também eu observei é que, embora o meu objetivo ali era ensinar um outro idioma, as brincadeiras ajudavam em outras áreas também, né? Por exemplo, na brincadeira de mímica. A brincadeira de mímica eu usava para ajudá-los a reter e aprender um novo vocabulário. Mas eu percebi que a cada vez que nós fazíamos a brincadeira de mímica, eles melhoravam as mímicas, né? As mímicas ficavam mais elaboradas e ficavam super criativas e eu ficava bem impressionada com as mímicas que eles faziam. Então, além deles aprenderem um conteúdo, eles também estavam desenvolvendo sua criatividade. Mas eu acho que é tão importante quanto
nós transmitirmos uma brincadeira, ou criarmos, ou passarmos uma brincadeira, é importante nós nos envolvermos juntos nessa brincadeira, observar e aproveitar essas oportunidades para ensiná-los. Né? Para ilustrar isso, eu gostaria de compartilhar uma outra experiência quando eu era líder de um grupo de moças. E embora elas fossem adolescentes, não eram crianças, mas eu acho que ilustra muito bem. Nós fizemos uma vez, nós tínhamos reuniões chamadas mutuais, que eram oportunidades que elas tinham de se reunir e aprender algo. E em uma dessas mutuais nós brincamos de pega-bandeira. Foi super, super divertido. Mas eu pensei, né? Nós precisamos tirar algum proveito dessa brincadeira. Então, no final, eu perguntei o que elas haviam aprendido com o pega-bandeira e instiguei falando de algumas coisas que eu havia observado sobre, por exemplo, sobre limites, sobre agilidade, e elas também compartilharam o que elas haviam aprendido. E foi muito legal, porque foi um momento descontraído, mas eu tive a oportunidade de ensinar algo, mas também de perguntar o que elas haviam aprendido com aquela brincadeira. E hoje, né, eu tenho o Arthur e ele só tem 5 mesinhos, mas eu consigo já observá-lo e compreender melhor ele, né, como criança, por meio de brincadeiras. Por exemplo, às vezes eu coloco um brinquedo, coloco ele de bruços e coloco um brinquedo logo à frente dele para estimular ele pegar o brinquedo, porque isso fortalece, né, a musculatura dele, mas também é uma brincadeira divertida. Ele adora pegar o brinquedo e poder brincar no chão. E algo assim que até a minha mãe fala quando eu mando esse tipo de vídeo para ela é que ele é muito persistente, e ele realmente é. Ele se estica todo e sempre, né, busca uma maneira de pegar aquele brinquedo. Mas acontece, né, situações em que ele não consegue pegar. Então, eu observei que além de persistente, ele também fica bem chateado, bem frustrado, né, quando ele não consegue pegar o brinquedo, ele demonstra, né, que está frustrado. E algo que eu tenho na minha personalidade, eu sou uma pessoa que eu gosto de estabelecer metas, objetivos, e quando eu não consigo, né, atingir as minhas metas, os meus objetivos, eu fico muito frustrada e eu me cobro muito, é algo que eu busco sempre lidar, estou aprendendo a lidar com isso. Mas eu fiquei pensando, o fato de eu ter observado isso, né, no Arthur pequenininho, com 5 meses, me dá a oportunidade de trabalhar isso durante a vida dele, trabalhar isso desde cedo, para que ele chegue na minha idade, né, para que ele chegue com 25 anos na vida adulta e saiba lidar melhor com isso do que eu lido. Mas é algo que eu observei por meio de uma brincadeira, né, mesmo ele sendo um neném, e quem sabe isso possa mudar com o tempo, né, esse perfil, essa questão da personalidade dele. E então, essas experiências, né, elas fortaleceram a minha ideia de que sim, né, brincar é muito divertido. Brincar é uma oportunidade de observar e de ensinar e de estimular. E convido vocês a brincarem com as suas crianças e aproveitarem essas oportunidades para ensiná-los, para interagir com eles, para observá-los e para aprender com eles, porque sim, eles têm muito a nos ensinar, né? O Arthur tem me ensinado quão é importante ser persistente para alcançar o brinquedo ou para alcançar um objetivo, uma meta. E eu preparei um material com algumas citações, um material mais rico em informações sobre a importância do brincar na infância, com citações de profissionais que entendem do assunto. E eu vou deixar, né, na descrição o link
para que, caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre o assunto e ver maiores benefícios, ter acesso a mais conteúdo sobre isso, então é só clicar, ir lá e ler um pouco mais.